Bom dia, minhas irmãs, paz do Senhor, boa noite para quem tá no Japão. Desculpa aqui o meu atrasinho, eu tava aqui conversando com a minha irmã aí do Japão, a Dani, e infelizmente o Senhor recolheu o esposo dela. Muito triste e peço que vocês me ajudem em oração por essa família, né? Algumas pessoas conhecem ele. É o Emerson da Águia Motors, aí do Japão. Ele sofreu um infarto ontem na academia e foi levado às pressas, né, para o hospital. O socorro no Japão é muito rápido. Fizeram todos os procedimentos, mas infelizmente ele não resistiu. Fiquei quase a noite inteira acordada, orando com a Dani, pedindo ao Senhor. Eni é o esposo da Dani. E a gente lutando, pedindo ao Senhor que, pela misericórdia, mas aprove o Senhor recolhê-lo. E o que nos resta agora é pedir ao Senhor que console, né? Porque a morte, como nós já vimos, ela é a consequência do pecado. E o pecado que entrou no mundo, né? Pela vida do primeiro Adão, que foi ali o Adão no jardim no Éden, mas o Senhor, ele nos dá a esperança do segundo Adão, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E para a honra e glória do Senhor, o Emerson, ele era um homem de Deus, ele era um homem cristão. Foi ontem, Nia. Ontem ele sofreu um infarto lá na academia do Christian. E foi socorrido às pressas, graças a Deus perceberam que ele estava tendo um infarto, chamaram a ambulância chegou na hora que ele desacordou, e aí levou para o hospital e fez a cirurgia, fez duas cirurgias. Ele estava reagindo hoje de madrugada, quando eu acordei para orar, aquela hora que eu mandei o áudio aqui no grupo, eu estava conversando com a Dani, estava orando com ela. Ela já estava no hospital, porque os médicos chamaram ela, falaram que ele não estava bem, os batimentos do coração estavam 35, 37, precisava chegar a 60. E só que a hora que eles foram desligando os aparelhos, ele não resistiu. Ele já, na verdade, não sei o que aconteceu, né? Mas o Senhor sabe. E orem por ela. Nia, você acho que conhece ela. Ora por ela, ora pela família. E vocês que não conhecem, peça ao Senhor que conforte toda a família, que conforte o aniversário do Gui, do caçulinha deles, é dia 24 agora de fevereiro. Eles iam ia fazer uma comemoração. A formatura dele ia ser dia 1º, vai ser dia 1º agora de março, a formatura do Gui. E vai ser, infelizmente, sem o pai, né? O pai não pôde ver. Vamos estar orando, né, pela vida deles. Não é fácil essa notícia, mas o Senhor sabe de todas as coisas e nós confiamos que o que Ele faz é sempre o melhor para nós. Amém? Vamos orar para nós iniciarmos o nosso estudo de hoje. A palavra do Senhor é que nos conforta, que nos guia. Amém, irmã Lúcia, que Deus conforte o coração de toda a família. Vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença. Mais um dia, Senhor. Aprove ao Senhor que o Senhor nos desse vida, que o Senhor concedesse mais um dia de vida para nós, que nós abríssemos os nossos olhos, que nós vivêssemos os nossos dias. Para quem amanheceu aqui no Brasil, no Japão, obrigada por todos que acordaram, que viveram mais esse dia. Mas, Pai, nós só temos uma certeza, que nós só temos o agora. Nós não sabemos o que vai acontecer conosco daqui 1 minuto da nossa vida. E é por isso que nós confiamos no Senhor. É por isso que nós confiamos que o Senhor nos conduz e que o Senhor sabe o que é melhor para nós. Aprove o Senhor, Pai, e recolheu o nosso irmão Emerson.
E nós pedimos ao Senhor, Pai, que conforte toda a família, conforte o coração da Dani, que ela seja forte, corajosa para enfrentar tudo que ela precisa enfrentar de agora para frente, que o Senhor dê sabedoria a ela, que o Senhor dê entendimento, discernimento do que precisa ser feito, que ela não venha, Senhor, ficar desnorteada, mas que ela venha te buscar em todas as decisões que ela for tomar. Conforte também o coração do Gui, o coração do Gu, o coração de toda a família, Pai, que ele deixou. Pai, em nome de Jesus. Conforte também os amigos chegados, coração do Márcio, que está também arrasado, o meu coração, o coração de todos nós que perdemos esse amigo. Mas nós sabemos que ele está com o Senhor agora. Nós sabemos que ele está diante da tua glória. Nós sabemos que o sofrimento, as lágrimas, os choros, as dores, para ele acabou hoje. Hoje ele já está com o Senhor. O que fica para nós é a saudade, mas a certeza de que nós vamos encontrá-lo na eternidade. Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Nós sabemos que todas as coisas que o Senhor faz é perfeita. Todas as coisas que o Senhor faz é perfeita. Nós oramos por ressurreição, nós oramos para que o Senhor acrescentasse dias de vida, nós oramos para que o Senhor devolvesse o fôlego de vida, mas aprove ao Senhor que nada disso fosse concedido. Então nós confiamos que isso foi o melhor que o Senhor viu para a vida dele. Agora, Pai, colocamos diante de Ti o nosso estudo, que nós vamos aqui estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Senhor abençoe-nos com entendimento, com discernimento, com sabedoria, para entender aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Que o Senhor venha discernir em cada coração aquilo que o Senhor quer e venha, Senhor, nos santificar. Nós estamos aqui diante da Tua presença porque nós cremos que estamos sendo santificadas todos os dias pela Tua Palavra. A Tua Palavra tem nos ensinado, tem alinhado as nossas veredas, tem alinhado os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, o nosso comportamento, Pai. E nós estamos sendo equipadas, nós estamos sendo depositadas pelo Teu Espírito Santo a cada dia, a porção diária do nosso maná. E nós estamos aqui hoje para receber mais um pouco desse maná, Pai. Derrama no nosso coração entendimento, sabedoria, conhecimento da Tua Palavra. E que a cada dia, Pai, o Teu Espírito venha discernir e venha ensinar aquilo que Ele quer para nós. Nos confronta, nos traga arrependimento, nos traga convencimento do pecado e que nós possamos a cada dia observar, meditar, pensar e buscar o Senhor em cada área da nossa vida. Nós oramos assim, entregando também nossa família, nossos esposos, a nossa vida, nossos filhos, tudo nas Tuas mãos, consagrando tudo ao Senhor. E nós cremos que o Senhor tem e faz o melhor para nós a cada dia. No nome de Jesus. Amém. Amém, minhas irmãs? Que Deus conforte o coração, né? É muito triste essa notícia, mas que nós venhamos dar força para nossa irmã. Ela tá aqui no grupo também, ela participou conosco alguns dias. Ela provavelmente vai ver depois essa ministração. Depois que você deixa a sua mensagem aqui para ela, a sua oração, e que o Senhor venha confortá-la e confortar toda a família. Uma notícia realmente que nós não vamos nos confortar nunca, né, com a morte, porque a morte ela não faz parte, né, do plano de Deus para nós. Ela não faz parte. Quando o Senhor nos criou, Ele não nos criou para morrer. Ele criou-nos para viver eternamente com Ele, em comunhão com Ele. Mas infelizmente isso foi quebrado pelo pecado, e por isso nós precisamos passar por esse processo da morte, né? A morte foi dada, a sentença da morte foi dada a Adão lá no Jardim no Éden, depois que Deus sentencia ali o pecado, né? Mas
Vamos, vamos, vamos estar aqui iniciando o nosso estudo de hoje. Sejam bem-vindas todas vocês, que nós possamos aprender o que o Senhor quer nos ensinar hoje. Amém? Andréia, meus sentimentos, que o Senhor abençoe e conforte toda a família. Amém. A Adri já colocou, irmã Dani, que o Espírito Santo abrace você nesse momento difícil, que ele traga conforto a você, seu filho e toda a família neste momento, meus sentimentos. Dani, eu não a conheço, mas o meu coração se entristeceu com essa notícia, mas quero te dizer que Deus está contigo e que Ele guiará o seu caminho, assim como tem feito todos os dias. Meus sentimentos a você e toda a família. Mitch conhecemos a família, o irmão Emerson era uma bênção, ele está agora na glória com o Senhor, só Deus para confortar a irmã Dani, os filhos, toda a família. Estamos em oração por toda a família, amém, irmã Mitch. Amém. Eu acabei de falar com a Dani agora pouco antes, ela me ligou, e ela tá arrasada, né? Como todas nós estaríamos, mas o Senhor há de confortar o coração da nossa irmã. Vamos entrar então, minhas irmãs, hoje nós continuamos com Gênesis, capítulo 6, versículo 9, onde o nosso título da nossa mensagem hoje é Noé, o exemplo de quem anda com Deus. O tema da nossa mensagem hoje, que nos guiará a esse estudo e trará entendimento ao nosso coração, é como viver uma vida que agrada a Deus em um mundo tão corrompido. Será que eu e você estamos andando com Deus ou estamos andando com o mundo? Nós vamos analisar hoje o nosso coração, a nossa vida, a nossa mente, a nossa alma, o nosso comportamento. E nós vamos começar imaginando que nós estamos no meio de uma multidão correndo em direção a um precipício. Imagine aí no seu coração que você está no meio de uma multidão correndo em direção a um precipício. Todos ao nosso redor parecem estar vivendo normalmente, mas eu e você sabemos que se nós continuarmos seguindo o fluxo, vamos acabar caindo nesse abismo junto com eles. O que nós faríamos? Nós continuaríamos correndo com a multidão ou escolheríamos um caminho diferente? Graças a Deus, louvado seja Deus, que nós estamos escolhendo todos os dias esse caminho diferente. Nós estamos escolhendo todos os dias estar aqui estudando a palavra do Senhor. Estamos sendo esclarecidas a cada dia através da palavra de Deus, e o Senhor, Ele está nos conduzindo a entender o nosso caminhar. Esse cenário que eu acabei de montar aqui era a realidade de Noé. Ele estava cercado com um mundo totalmente corrompido, onde ninguém mais se importava com Deus. Ninguém mais se importava com Deus ali na época de Noé. Mas enquanto todos... Acho que abriu um microfone, acho que é o da Jane. Jane, se você puder fechar o seu microfone. Isso, meu amor, muito obrigada. Então, a realidade de Noé era que ele estava cercado por um mundo corrompido, onde ninguém mais se importava ali com Deus. Mas enquanto todos seguiam o sistema do pecado, Noé escolheu um caminho diferente. Ele andou com Deus. O texto diz assim, de Gênesis 6:9. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Então, olha só. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. A pergunta é: o que significa andar com Deus? Como Noé conseguiu viver de forma justa em um mundo completamente corrompido?
A história de Noé tem muito a nos ensinar. Nós vamos aprender aqui como que Noé andou com Deus e como que ele conseguiu viver de forma justa em um mundo completamente corrompido. Vamos aqui por partes do texto. Noé era um homem justo. Vamos analisar esse justo através da palavra original no hebraico, que é tzadik, que significa reto, correto, conforme a justiça de Deus. Isso mostra, essa palavra que foi usada aqui pelo autor, inspirado pelo Espírito Santo, ela demonstra que o comportamento de Noé era reto, o pensamento de Noé era reto, os sentimentos de Noé era reto, era correto e eram conforme a justiça de Deus. Isso nos mostra que Noé não apenas acreditava em Deus, mas ele vivia de acordo com a sua vontade. Então, ser justo não é apenas ter fé, é demonstrar essa fé através das escolhas diárias. É demonstrar essa fé através da gestão dos nossos pensamentos, da gestão dos sentimentos, da gestão do nosso comportamento. Então, vocês conseguem perceber a profundidade do que é ser uma pessoa justa? Nós, hoje, vivendo no tempo da graça, nós já estamos justificadas por Cristo. O nosso pecado está perdoado por Cristo. Mas viver de forma justa não é apenas ter fé, é viver de uma forma reta, de uma forma correta, conforme a justiça de Deus. E o que significa isso, Angelista? Significa que ser justa, eu e você ser justa, não é apenas nós termos fé, mas é demonstrar essa fé. É demonstrar em forma de ação, através das nossas escolhas, através de analisar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, o nosso comportamento. Isso é o significado de ser justo. Ser íntegro entre os seus contemporâneos. O versículo continua. Ele era íntegro entre os seus contemporâneos. A palavra íntegro aqui no hebraico, ela traz o significado de ser completo, de não ter culpa, de ser sincero. Integridade aqui do hebraico, que é a palavra tamim, ela significa ser completo, sem culpa, sincero. Noé era um homem completo em Deus. Noé era um homem que não carregava a culpa. Ele era um homem sincero. Noé, ele não era perfeito. Essas características que nós estamos falando aqui, que o hebraico está trazendo para nós o significado, ele não está dizendo que Noé era perfeito, mas ele não se deixava corromper pelo sistema do mundo ao seu redor. Noé, ele não se deixou corromper pela ansiedade. Noé, ele não se deixou corromper pelo medo. Noé, ele não se deixou corromper pela culpa. Noé, ele não se deixa corromper pelos sentimentos que vêm no coração dele, que vêm na mente dele. Noé, ele não se deixa corromper pelas adversidades, pelas tempestades que passaram pela vida dele. Noé, ele foi um homem íntegro, e isso significa que ele permanecia fiel a Deus, mesmo quando todos ao seu redor escolhiam o pecado. E o texto vai prosseguir, Noé andava com Deus. A expressão hebraica aqui, ela é halak et ha Elohim. Isso significa que Noé caminhava lado a lado com Deus, com proximidade e comunhão. Essa mesma expressão aqui, ela foi usada para descrever quando a Bíblia fala de Enoque, que foi levado por Deus.
quando é mencionado lá em Gênesis capítulo 5, versículo 24, que nós já estudamos. Essa menção aqui, ela que foi falada no contexto diz com Noé andava com Deus, é a mesma que foi usada a expressão sobre Enoque. E isso significa que andar com Deus não é apenas acreditar em Deus, mas é viver em constante relacionamento e obediência. E aí, Angelita, qual que é a lição espiritual que nós tiramos para nós? A lição espiritual é que Noé viveu uma jornada justa. Ele viveu uma forma, ele viveu de uma forma justa, ele viveu de uma forma íntegra e próxima de Deus, mesmo quando mais ninguém vivia. O que eu e você precisamos tirar para a nossa vida hoje, minhas irmãs, é que nós precisamos olhar para essas palavras no hebraico, esses significados de cada palavra. Noé era homem justo, ou seja, ele acreditava em Deus, ele vivia de acordo com a vontade de Deus. Ele era reto, ele era correto, ele vivia conforme a justiça de Deus. Ele não deixava o coração dele se corromper, ele guardava o coração dele. Ele não deixava os pensamentos dele se corromper, ele decidia pensar nas coisas do alto. Ele não deixava o comportamento dele ser como a carne dele queria, porque Noé era pecador. Noé era igual eu e você. Noé não tinha nada de diferente dos sentimentos que nos assolam, dos pensamentos que nos assolam, do comportamento que nos assolam, da ansiedade que nos assolam. Mas Noé, ele soube fazer a gestão de todo o corpo dele de forma íntegra, de forma reta e de forma correta. A pergunta agora para mim e para você é: como eu e você tem lidado com isso? Será que os nossos pensamentos, eles estão alinhados com a vontade de Deus? Será que os nossos comportamentos, eles estão alinhados com a vontade de Deus? Será que o nosso coração está sendo guardado? Será que quando vem a ansiedade eu faço o procedimento correto, que é ir aos pés do Senhor e orar? Que é ir aos pés do Senhor e entregar toda essa ansiedade a Ele? Ou será que eu me jogo no abismo da ansiedade e me deixo levar por esse caminho? Conta aqui para mim, como que tá o seu proceder? Amém, Nia. A Nia disse que ia sair e vai ouvir com a Jane, que a Jane tá lá do lado dela. Amém, glória a Deus. Então, escreve aqui para mim, como que tá o seu comportamento? Analise aí. Você está andando com Deus? Você está caminhando lado a lado com Deus? É muito importante, minhas irmãs, nós fazermos essa análise. Eu fazendo essa análise aqui, já tá vindo um monte de coisa na minha mente, de coisas que eu preciso melhorar e colocar diante do Senhor e andar realmente com Deus. O Espírito Santo já gritou aqui na minha mente um pecado que eu preciso confessar e andar aqui com Deus. E eu já estou lutando contra esse pecado já faz um tempo. Mas vira e mexe, esse pecado, ele vem à minha mente. Ele vem no meu pensamento. E é um pecado que ele é mental. Ele é mental. É muito difícil se libertar disso. Mas não é impossível. Então, como que tá o seu comportamento? Você está andando, caminhando lado a lado com o Senhor, em proximidade, em comunhão? Quando a ansiedade chega, como que é o seu comportamento? Quando os pensamentos ruins chegam, como que é o seu comportamento? Quando a tempestade chega na sua vida, como que é o seu comportamento? Você se desespera? Quando vem uma notícia dessa de morte, como que é o nosso comportamento? Nós precisamos analisar, porque o Senhor, Ele quer de nós um comportamento, uma proximidade de confiança, um comportamento onde nós entendemos
que Ele tem e Ele sabe o melhor para mim e para você. Será que eu e você estamos preparadas para receber uma notícia dessa ou até passar por esse processo da morte? Eu tenho falado aqui que a nossa vida é um sopro, que nós precisamos estar preparadas a todo momento. O nosso irmão, ele sofreu um infarto em menos de 24 horas. Ele foi recolhido. E a nossa vida, minhas irmãs, é um sopro. A primeira frase que a nossa irmã Dani falou para mim, ela falou: Gê, será que ainda volta? Ela ainda estava com a esperança de ele ressuscitar, porque a gente estava orando por isso. Mas nada é impossível para o Senhor. E eu creio que se o Senhor falar para uma pessoa, eu falei para o Senhor: Senhor, se o Senhor falar para mim, liga agora e ora por ele para que haja ressurreição, eu oro agora. Mas o Senhor tem que mandar. A última palavra é do Senhor. A última palavra é do Senhor. E eu ainda creio que alguém pode pôr a mão nele ali, que se o Senhor mandar e ressuscitar, porque eu creio nos milagres. Eu creio, minhas irmãs. E nós precisamos viver crendo. Eu, toda vez que eu sou convidada para ir a um velório, eu vou com essa mentalidade: Senhor, se o Senhor quiser usar a minha vida ali para colocar a mão nele e ele levantar daquele caixão para a tua glória, não é para eu aparecer ali não, porque eu sou apenas um vaso na tua mão, mas eu creio nos teus milagres e eu creio que isso vai trazer glória para o Senhor, vai demonstrar o seu poder, vai fazer com que pessoas sejam salvas. E eu não sei se o Senhor vai querer fazer isso ali no velório do Emerson. Pode ser que ele queira, porque ele ressuscitou Lázaro. Lázaro estava morto com 3 dias e ele ressuscita Lázaro. Se essa história ficou registrada ali na palavra de Deus, na Bíblia, é para nós crermos. E é para nós nos dispormos nas mãos do Senhor, para que o Senhor use as nossas vidas, para que haja ressurreição. Amém? Eu e você precisamos crer que Deus é todo poderoso e que Ele pode fazer milagres que a gente nem imagina. Mas vamos continuar aqui. Nós estamos pensando muito através da neurociência, e nós fazemos uma pequena aplicação da neurociência aplicada de como nossos caminhos definem a nossa vida. Então a ciência vai comprovar para nós que os hábitos diários, eles vão moldar. Olha só, o meu e o seu hábito diário, ele vai moldar a estrutura do nosso cérebro e ele vai determinar a nossa forma de viver. Então, o que a gente faz repetidamente, ele vai se tornar parte de quem nós somos. Olha, guarda isso. O que eu faço repetidamente vai se tornar parte do que eu sou. O que você faz repetidamente vai se tornar parte de quem você é. Então Noé, ele desenvolve uma mentalidade de santidade, enquanto a sua geração, ela desenvolve uma mentalidade mergulhada na corrupção. A irmã Mitty escreveu aqui: irmã Angelita, eu tenho que melhorar muito. Amém, irmã. Hoje o Senhor está te chamando para essa melhora. Se houve a identificação, é porque o Espírito Santo já está agindo na sua vida. E louvado seja Deus por isso, glória a Deus por isso, porque o Senhor, Ele nos chama. Quando o Senhor, Ele nos alerta, quando o Senhor, Ele nos corrige, é porque Ele nos ama. E é porque Ele está nos chamando ao arrependimento. E eu amo quando o Senhor aponta um pecado meu, porque eu sei, quando o Senhor aponta um pecado meu, eu sei. A irmã Mitty disse: eu vou sair, mais tarde eu ouço. Estou ouvindo todos os estudos depois. Agradeço pela sua vida e de todas as embaixadoras. Amém, irmã Mitty. Vai com Deus, minha irmã. Deus te abençoe. Então, quando o Senhor me chama, eu fico feliz porque eu sei que o Espírito Santo está agindo na minha vida. E quando o Espírito Santo também te chama, quando o Espírito Santo te faz identificar algum pecado ou alguma coisa que você precisa corrigir na sua vida, isso é maravilhoso porque é a ação do Espírito Santo agindo em nós. Louvado seja Deus por isso. Então, vamos voltar aqui.
Noé, ele desenvolve uma mentalidade de santidade. Então Deus está chamando eu e você para desenvolver essa mentalidade de santidade, para analisar os nossos pensamentos, para alinhar os nossos pensamentos conforme a vontade de Deus. Ontem eu estava conversando com a minha filha e eu falei para ela: filha, esse pensamento que está te assolando, ele é bom, ele é puro, ele é honesto. E ela foi identificando, não. E eu falei: então, filha, rejeite esse pensamento. Rejeite esse pensamento. E nós oramos juntas. E aí, daqui a pouco, ela mandou pra mim: mãe, quando eu tava falando com você, minha cabeça tava explodindo, eu tava com muita dor de cabeça. E depois da oração, a dor de cabeça saiu. Então, nós chegamos à conclusão de que minhas irmãs, o inimigo das nossas almas, ele nos assola a todo momento. Ele sabe o nosso ponto fraco. Ele sabe que quando ele joga uma seta, ele sabe se a gente vai cair ou não. Mas nós precisamos desenvolver essa mentalidade de santidade. Nós precisamos analisar: esse pensamento tá vindo do Senhor? Se o pensamento tá te deixando angustiada, se o pensamento tá tirando a sua paz, ele não tá vindo do Senhor. E cabe a nós rejeitar, cabe a nós orar, cabe a nós declarar que nós vamos pensar tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, porque é assim que a palavra de Deus nos orienta. É assim que a palavra de Deus nos orienta. Nós estamos também num grupo ali, nós fizemos um grupo de intercessão pelo Clube da Bíblia, e ontem nós decidimos que nós vamos estudar por libertação. E eu já comecei a estudar, já estou ouvindo aqui um audiobook que fala muito sobre isso e que tá me abrindo muita mente. Inclusive, essa oração que eu fiz com a minha filha foi uma oração de libertação, onde eu ensinei ela a declarar a libertação e ser liberta de maldições hereditárias, de maldição espiritual, de maldição professada pela nossa boca, sim, porque nós professamos, sim, maldição com a nossa boca. O livro, ele conta a experiência de uma mulher que estava sentindo muitas dores nas pernas, e ela pede para o esposo dela, que era pastor, orar e pedir a ela orar pelas pernas dela. E o esposo faz uma oração muito diferente das outras orações que são de costume nós orarmos. O esposo dela ora agradecendo as pernas da esposa. Sim, ó, depois eu vou falar sobre isso, Larissa. O esposo ora, né? O esposo ora pelas pernas da mulher, e a mulher, ela simplesmente, a dor passa. E aí ela fala pro esposo: nossa, mas você fez uma oração totalmente diferente. O esposo ora assim: pernas, eu te agradeço, porque você é que conduz a minha esposa, porque você é que sustenta ela, e eu te agradeço também por ter trazido elas até a mim. Olha a oração do esposo. E a perna sarou. E aí, quando eles estavam conversando, ele pega e fala para ela: olha, eu quebrei nessa oração alguma maldição que você pode ter jogado nas suas pernas, pelo que você fala, ou também pelas maldições hereditárias que foram jogadas, né, pelas maldições dos ancestrais. E aí, eles começam uma caminhada de estudar sobre quebra de maldição, sobre libertação, né? A palavra certa é libertação. E aí, o que acontece? Na hora veio na mente dela que ela estava estudando, né, numa escola, e chega uma moça muito bonita do lado dela, e ela olha para as pernas da moça e ela pega e faz uma comparação. Ela fala que as pernas da moça são muito bonitas e as pernas dela eram feias.
E olha só como o Espírito Santo ele vai revelando as coisas quando nós precisamos de libertação, né? Sobre aqui o que a irmã Larissa comentou, ela falou, as maldições hereditárias não são quebradas pelo sacrifício de Cristo? Sim, irmã Larissa. Todas as maldições, elas são quebradas pelo sacrifício de Cristo. Mas eu acredito que libertação precisa ser de fato, porque igual assim, ó, as maldições são quebradas, mas a gente não consegue viver aquela vida abundante que o Senhor proporcionou para nós, por causa que ainda a gente está presa naquela palavra que a gente soltou no mundo espiritual, naquela maldição que a gente soltou, naquilo que foi decretado lá atrás, entendeu? Então, é nesse sentido que nós precisamos de libertação. O mundo espiritual precisa nos soltar. O inimigo das nossas almas, por que a Bíblia fala que o poder da vida e da morte estão nas palavras? Quantas palavras nós decretamos, nós falamos, né, a nosso respeito, a respeito dos nossos esposos. Por isso que é muito sério o que nós falamos, minhas irmãs. Por isso que é muito sério, muitas coisas nós prendemos a nossa vida, a nossa casa, a nossa família no mundo espiritual, porque nós não temos controle nas nossas falas, né? Olha só, a irmã Lourdes escreveu: vem pensamentos ruins que está difícil de sair, sempre retorna, não sei mais como fazer. Irmã Lourdes, às vezes precisa de jejum e oração, às vezes precisamos jejuar por isso, porque existem castas de demônios que só saem com jejum e oração. Então precisamos consagrar. Eu também tô nesse pecado aqui que eu acabei de mencionar para vocês, eu vou entrar num jejum por esse pecado. E eu não quero mais esse pecado na minha vida. Eu renuncio ele na minha vida em nome de Jesus. Então nós precisamos lutar. A irmã Lúcia escreveu aqui: eu estava ouvindo, achei sugoi a oração dele. De fato, irmã Lúcia, olha, a gente precisa ter esses conhecimentos, né? E a Larissa, sim, entendi. Então é isso, nós precisamos ir conhecendo, né? E analisando e tendo mais e mais conhecimento sobre o Senhor, sobre esse mundo espiritual. A gente pensa que a gente conhece, minhas irmãs, mas a gente às vezes não conhece nada. E esse autor, esse Derek Prince, ele é um autor muito renomado, né? Eu li a biografia dele antes de começar a estudar esse livro, li a biografia dele. Ele é um homem honesto, ele é um homem que teve um ministério, que o Senhor deu um ministério de muita glória para ele. Ele escreveu 25 livros, ele atuava nessa área de libertação. Muitas pessoas foram libertas por esse ministério que ele desenvolveu, que o Senhor deu para ele, que aprove a Deus dar para ele esse ministério de libertação. E nós precisamos estudar sobre isso. Nós precisamos aprender sobre libertação, né? Porque às vezes, eu já vim para Cristo, eu sou de Jesus, tá certo, tá tudo quebrado, meus pecados já estão perdoados. Mas cadê a vida abundante? Cadê a vida abundante que eu vou viver no Senhor, que é uma promessa? Então, às vezes precisamos de libertação em áreas da nossa vida. Igual eu mesmo, nesse pecado, eu preciso de libertação. Então, eu preciso ver a raiz desse pecado, eu preciso renunciar lá atrás, aonde que foi a raiz desse pecado. Às vezes esse pecado, ele é um pecado hereditário. Porque a Bíblia diz que tem certos pecados que Deus vai visitar até 1000 gerações. A Bíblia diz isso. Está registrado na Bíblia. Será que isso está escrito lá só por acaso na Bíblia? Não, precisa ser quebrado. Nós precisamos quebrar esses pecados. Como que eu quebro, Angelita? É a gente primeiro identificar, né? A gente identifica. Se tem um pecado que é recorrente na sua família, por exemplo, várias pessoas morrem de câncer, várias pessoas morrem disso ou daquilo. Então, e vem de hereditariedade, precisa estar quebrado, precisa ser declarado, precisa orar, precisa ter a consciência disso, né? Então, amém? Tá ficando claro, minhas irmãs? Tá ficando claro essa explicação sobre libertação? Quem quiser, depois eu vou colocar o audiobook aqui para vocês também no Clube da Bíblia, para vocês também ouvirem esse audiobook. Eu tô achando interessantíssimo, tô anotando tudo, tô aprendendo bastante. E se vocês quiserem, eu posso colocar aqui depois, porque tem algumas irmãs só que tá lá no grupo de intercessão,
que quiseram entrar nesse grupo de intercessão, que estão intercedendo, que são intercessoras. Mas se vocês quiserem, eu posso colocar aqui também. Quem quiser, coloca aqui pra mim. Eu quero que daqui a pouco eu já posto pra vocês. Então, nossos pensamentos e ação diária, nós precisamos perceber se nós estão nos aproximando de Deus ou se estão nos aproximando do mundo. Um exemplo prático, né? Para a gente entender sobre pensamentos, sobre como nós somos influenciadas, como nós somos intoxicadas. Por exemplo, se alguém assiste um conteúdo tóxico todo dia, por exemplo, você assiste algo que é tóxico todo dia, você tá lá assistindo alguma coisa que prejudica você, que deixa você com sentimento ruim, você tá assistindo isso todo dia. Isso vai mudar a forma que você pensa e que você age. Por isso que a Bíblia fala assim, ó, as más companhias corrompem os bons costumes. Ou seja, aquela amizade que tá com você todo dia, se essa amizade, ela não é próxima de Deus, ela vai moldar você em alguma área. Se você assiste um programa ali que ele não tem princípios bíblicos, princípios cristãos, daqui a pouco você vai achar que o divórcio é normal, que o sexo antes do casamento é normal, que a homossexualidade é normal, entendeu? A nossa mente vai se moldando, né? Vai se moldando, vai indo para aquele lado que não é o lado que Deus quer. Mas se alguém se alimenta da palavra de Deus todo dia, igual nós estamos fazendo aqui, o que vai acontecer? A nossa mente vai sendo renovada, nós vamos sendo sustentadas. E o que vai acontecendo? Nós vamos nos moldando conforme a vontade do Pai. Então, uma pergunta para mim e para você hoje é o que nós estamos permitindo programar a nossa mentalidade? Será que nós estamos absorvendo mais do Senhor, mais de Deus ou mais do mundo? Nós precisamos fazer escolhas. Entre uma música do mundo e uma música do Senhor, nós precisamos fazer a escolha. Entre um programa do mundo e um programa do Senhor, nós precisamos fazer essa escolha, porque à medida que nós vamos alimentando a nossa mente, é assim que ela vai ser moldada. Nós precisamos estar muito atentas para isso, minhas irmãs. Precisamos estar muito atentas para isso, porque a nossa mente ela é moldada conforme nós estamos alimentando ela. Olha só. A irmã Lourdes escreveu eu quero, a Marina escreveu eu quero, eu vou postar aqui. Irmãs, quem tá lá no grupo de intercessão, já pode copiar o link lá e postar aqui pra mim? Que eu vou lendo os comentários pra gente adiantar. A Adri escreveu, sim, está claro e muito bom aprender sobre libertação. Eu aprendi algumas coisas no Veredas fortalecendo relacionamentos. Também sentimos que carregamos desde a infância e nem sabemos o que nos afeta a nossa fase adulta. Importante aprender. Amém, Dri. É verdade. A Andrea precisou sair. Ó, a Adriana já encaminhou. A Larissa também. Obrigada, minhas irmãs. Pode deixar os dois aqui, tá? Não tem problema. A Andrea precisou sair. Vai com Deus, minha irmã. E a irmã Lourdes escreveu, os estudos aqui está sendo muito bom, com muitos esclarecimentos e mudança de pensamento na minha vida. Amém, irmã Lourdes. Para mim também está sendo assim. Eu também estou sendo moldada por Deus e pelo Espírito Santo. Então a pergunta para mim e para você hoje é, será que o nosso cérebro está sendo moldado pela presença de Deus ou pelo sistema do mundo? Minhas irmãs, é minha e sua responsabilidade escolher o que a gente coloca na nossa mente. É minha e sua responsabilidade escolher o que a gente coloca no nosso coração. É minha e sua responsabilidade analisar se a gente vai deixar o pecado entrar para dentro de nós ou não. E muitas vezes a gente acha que o pecado é só aquelas coisas grandes, né? Mas o pecado é o sentimento, é o nosso pensamento, é o nosso comportamento, é a nossa gritaria, é aquela ira que sai quando a gente não tem controle emocional. E até a ira, viu, irmãs? Eu tô começando a aprender
que a ira, ela pode ser um pecado geracional. Ela pode ser um pecado hereditário. E precisa ser quebrado isso. Porque eu vejo que na minha família, meu Deus do céu, o povo não tem paciência de jeito nenhum. A pessoa fala um negócio, parece que já vem um negócio assim de... Parece que já vem ali uma explosão, né? E eu vou quebrar isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu só estou analisando aqui, detectando, esperando aqui que o Espírito Santo me conduza a essa oração. Mas eu acho que ainda hoje, agora o Espírito Santo trouxe esse discernimento para mim, e ainda hoje eu vou fazer essa oração. Entendeu? Ó, quem escreveu aqui, irmã Larissa? A ira que não é falada é guardada e transformada em mágoa. Pecado também. Olha só. Boa, irmã Larissa. Obrigada por compartilhar. Boa. Ó, a ira que não é falada, é guardada e transformada em mágoa. Pecado também, verdade. Então, vamos lá. Você já percebeu, né, que você tem um poder de escolha? Você escolhe. Você tem esse poder. Esse poder está na sua mão. Então, você vai escolher quem que você vai seguir. Você já percebeu como que as pessoas seguem a multidão sem questionar? Você já percebeu? Uma pessoa começa a fazer ali alguma coisa e vai aquela multidão atrás dessa pessoa, sem questionar, sem ver se aquilo ali está agradando a Deus ou não, sem perceber se aquilo ali é a vontade de Deus ou não. Se todo mundo está indo em uma direção, a tendência é que o quê? É que a maioria siga o fluxo. E foi assim também nos dias de Noé. Todos estavam corrompidos. Ele era um dos poucos que decidiram seguir outro caminho. O maior erro das pessoas, minhas irmãs, não é não acreditar em Deus, é viver como se Deus não existisse. Guarda essa frase. O maior erro das pessoas não é não acreditar em Deus, mas é viver como se Deus não existisse. Deus existe, Deus está presente 24 horas observando eu e você. E Deus, ele tem um atributo que é onisciência. A onisciência de Deus, ela consegue examinar eu e você de dentro para fora. Ela consegue examinar o nosso sentimento, o nosso comportamento, o nosso pensamento. Então, viver como se Deus não existisse é agir de forma que não agrada a Deus. Então, muitas vezes eu e você dizemos que acreditamos em Deus. Nós dizemos que acreditamos em Deus. E é verdade isso. Mas será que nós estamos vivendo como se Deus não existisse? Será que aquele comportamento que eu já adquiri ele como de estimação está agradando a Deus? Será que aquele pensamento que eu já adquiri ele como estimação está agradando a Deus? Será que aquele sentimento de culpa, de dor, será? Eu já confessei esse pecado, mas eu ainda estou sentindo culpa. A culpa não, para quem não sabe, a culpa não vem de Deus, minhas irmãs. A culpa vem do Satanás, é ele que acusa. A palavra de Deus diz assim: já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas, Angelita, por que eu fico sentindo culpa? Porque você está sob um ataque de opressão do maligno. Nossa, Angelita, não sabia disso. Se você não sabia, minha irmã, se você está sentindo culpa por um pecado que você confessou, vá aos pés do Senhor e fala: Senhor, eu não quero essa opressão na minha vida. Eu renuncio a essa opressão. A tua palavra diz que nenhuma condenação há mais sobre mim. Eu já confessei esse pecado. Nenhuma condenação há mais sobre mim. Me liberta desse pecado. Eu não vou sentir mais esse sentimento de culpa. Eu não vou sentir mais esse sentimento de que eu não sou nada. Eu sou para o Senhor joia preciosa. Eu sou como a menina dos teus olhos. Eu sou sal da terra. Eu sou luz do mundo. É assim, a gente precisa declarar a palavra sobre nós. E quando a gente declara a palavra sobre nós, o que acontece? Nós estamos resistindo ao diabo. E quando a gente resiste, e resistindo ao diabo e se submetendo a Deus.
Porque como que é que a gente se submete a Deus? É declarando a palavra dele sobre a nossa vida. Eu sou a mulher sábia que edifica a minha casa. Eu sou a mulher que tem amor, alegria, paz, paciência, bondade, longanimidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Declare, minhas irmãs. Porque quando você declarar a palavra em voz alta, você vai estar se submetendo a Deus e você vai estar resistindo ao diabo. E sabe o que vai acontecer? Ele vai fugir de você, ele vai fugir de mim. Então a pergunta para mim e para você hoje, eu e você estamos andando com Deus ou nós estamos seguindo a multidão? Nós estamos nos guardando ou nós estamos seguindo a multidão? Andar com Deus, Angelita, então entendi. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A Adri escreveu, é muito forte mesmo. A gente vai aprendendo e Deus vai mostrando. Estudar nos abre uma visão incrível no mundo espiritual. A gente passa a entender tanta coisa. Verdade, Adri? A irmã Lúcia escreveu, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É isso aí. Aqui a irmã Larissa já colaborou. Ó, Tiago 4,7. Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vós. E eu tô hoje mostrando para vocês aqui como que eu me submeto a Deus. Eu não sei a forma que você se submete a Deus, como que você entende esse versículo. Mas eu me submeto a Deus declarando sobre a minha vida a palavra de Deus. Como que você se submete a Deus? Você entendia? Você tinha entendimento que se submeter a Deus é dessa forma? Eu faço dessa forma. Eu não estudei esse versículo a fundo ainda, nós vamos estudar ele a fundo. Mas eu hoje faço dessa forma. Pode ser que quando eu estudar ele no original lá, eu posso estar errado e o Senhor corrija a minha conduta. Mas tem funcionado para mim. Eu me submeto a Deus, na minha cabeça eu me submeto a Deus dessa forma. Eu declaro a palavra de Deus, eu busco, Senhor, esse pensamento tá vindo do Senhor? Ah, esse pensamento tá me angustiando? Não tá vindo do Senhor. Eu recuso esse pensamento. Satanás, sai daqui. Eu resisto a você, Satanás. Eu declaro que pensamentos na minha mente vai ser pensamentos de paz, de alegria. Eu declaro que o meu comportamento vai ser de paciência, de amor, de bondade, de longanimidade, de mansidão, de domínio próprio. Eu declaro isso. E minhas irmãs, eu tô colhendo fruto. Eu vi isso agora lá na casa da minha filha. A minha filha aqui é prova. Filha, escreve aí se eu tô mudado ou não. Se eu tô mudado ou não. Então, os meus que me conhecem é que vai falar se eu tô mudando, se eu tô mudado ou não. Por quê? Porque eu decido obedecer ao Senhor. Amém? Então, como que eu aplico isso, Angelita, na minha vida? Sobre isso que nós estamos aprendendo. Então, o primeiro ponto que eu vou aplicar na minha vida é que andar com Deus significa ser diferente da multidão. Noé, ele não cedeu à pressão do mundo e por isso ele foi poupado do juízo. Hoje, quem decide andar com Deus também precisa se separar do pecado. Então, o primeiro ponto é que andar com Deus significa ser diferente da multidão. Segundo ponto, ser justo e íntegro não significa ser perfeito, mas ser fiel. Noé, ele não era um homem sem falhas, mas ele era um homem que escolheu obedecer ao Senhor. Eu e você precisamos escolher obedecer ao Senhor. Deus, ele não procura pessoas perfeitas, ele procura corações fiéis. Terceiro, andar com Deus exige comprometimento diário. Noé, ele caminhava com Deus todos os dias, mesmo sem ver os sinais do dilúvio. E a nossa fé, ela deve ser constante, não baseada em circunstâncias. Nós não podemos olhar para as circunstâncias. E a pergunta é, eu e você, estamos caminhando com Deus em nossa rotina diária? Ou apenas nós estamos buscando Deus nos nossos momentos difíceis? Tem pessoas dentro da igreja, minhas irmãs, que buscam o Senhor somente nos momentos difíceis. Qual que é a aplicação prática hoje para nós? Como que nós vamos andar com Deus como Noé? Primeiro passo, escolher a santidade mesmo quando ninguém escolhe. Noé era o único justo em sua geração.
A pergunta para mim e para você agora é: eu e você estamos dispostas a viver diferente do mundo para agradar a Deus? Segundo passo, precisamos ter um relacionamento contínuo com o Senhor. Andar com Deus não é apenas crer nele, é viver ao lado dele. É imaginar que ele está nos olhando, nos observando, desde quando nós abrimos os nossos olhos até quando nós vamos dormir, e mesmo dormindo, ele nos guarda, ele nos observa. Então, como está a sua vida, minha irmã? Como está a minha vida de oração? Como está a nossa vida de leitura da Bíblia? Como está a nossa comunhão com Deus? Não fique só no estudo aqui comigo. Vá ter o seu momento com Deus, orando, o seu secreto com o Senhor, o seu secreto ali em ler alguma passagem da Bíblia, pedindo ao Espírito Santo, revela para mim. Nós estamos estudando aqui versículo por versículo, está sendo transformador, isso está sendo maravilhoso, mas não fique só nisso. Eu acabo meu estudo aqui, mas eu sempre estou procurando ler um livro, eu estou procurando ouvir uma pregação, eu estou procurando mais, buscando mais do Senhor, eu não fico só no nosso estudo. Então, nós precisamos ter esse relacionamento contínuo com Deus. Terceiro passo, obedeça a Deus, mesmo quando não faz sentido para você. A Bíblia diz que Noé, ele construiu a arca mesmo sem sinais de chuva. Então, a pergunta para mim e para você: eu e você temos confiado em Deus mesmo quando nós não entendemos o que ele está fazendo? Será que eu e você estamos andando com Deus ou apenas acreditando nele de longe? Nós terminamos, minhas irmãs, concluindo que quem anda com Deus nunca se perde. Noé, ele foi salvo porque ele escolheu andar com Deus, enquanto todos os outros seguiam o caminho do pecado. Quem anda com Deus pode ser a minoria no mundo, mas é a maioria no reino de Deus. E o segredo de uma vida protegida e abençoada não está na multidão, está em andar lado a lado com Deus. Hoje é dia de eu e você alinhar a nossa vida com Deus e decidir andar com ele. Decidir andar com ele em todas as áreas da nossa vida. Quem anda com Deus escapa do juízo e vive para cumprir um propósito muito maior. Se nós olhamos para a vida de Noé, Deus o chama para cumprir um propósito, a construção de uma arca. Nós estamos construindo a nossa arca. Ontem, aqui nós começamos a construir a nossa arca e nós vamos colocar dentro do Clube da Bíblia um dia na semana aonde vocês vão ter a oportunidade de testemunhar o que o Senhor está fazendo na sua vida. Você que deseja, você que quer falar o quanto esse clube tem abençoado a sua vida, o quanto essa palavra todo dia matinal aqui, esse maná matinal tem abençoado a sua vida, você vai ter a oportunidade de falar. Nós vamos fazer no mesmo horário que nós estamos estudando. Amanhã, a irmã Larissa já se dispôs a ser a primeira a contar tudo que o Senhor está fazendo na vida dela através do Clube da Bíblia. Esse momento vai chamar Jornada da Graça, Testemunhos de Fé. Lá em Salmo 105:1 diz assim: louvai ao Senhor e invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Então nós vamos começar a colocar esse versículo em prática. Nós invocamos o Senhor e o Senhor tem mudado a nossa vida. Nós estamos conhecendo o Senhor e o Senhor tem mudado a nossa vida. E nós vamos fazer conhecidas através dos testemunhos tudo o que o Senhor tem feito na nossa vida. E como nós vamos fazer um por semana, a irmã Larissa já preencheu a vaga dessa semana. E eu gostaria que você colocasse aqui o seu nome para as próximas semanas. Angelita, eu vou poder para a próxima semana. E você pode escolher o dia também que você pode. Nós não vamos ter dias fixos, tá? Você pode escolher o dia que você pode
falar e nós vamos aqui contar. Vai ser muito descontraído, não fique com vergonha, a vergonha não é do Senhor, mas o testemunho é para a glória do Senhor. E você pode colocar aqui seu nome, eu vou esperar o seu nominho aqui na lista das próximas mulheres que vão testemunhar a cada semana. Amém? Vocês estão comigo aí? Eu vou passar o desafio para hoje. O desafio nosso para hoje é escolher um tempo hoje para buscar a presença de Deus. Busque a presença de Deus. Leia o Salmo 1, que fala sobre a diferença entre andar no caminho dos ímpios e andar com Deus. Anote aí, Salmo 1. Escolha um papel, escreva num papel o que tem te afastado de um relacionamento mais profundo com Deus e tome a decisão hoje de mudar. Amanhã nós vamos continuar. Não, amanhã nós não vamos continuar com Gênesis 6:10. Mas depois de amanhã nós vamos continuar com Gênesis 6:10, falando sobre a descendência de Noé e o impacto de uma vida fiel. Amém? Vamos orar? Ore aí no seu lugar, pedindo ao Senhor que te ajude a viver essa palavra que o Senhor ministrou hoje no seu coração. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te louvar, te engrandecer, te bendizer, Senhor, porque o Senhor é bom. Obrigada por mais um estudo que o Senhor proporcionou para nós, por tanta clareza que o Senhor trouxe aqui à nossa mente, ao nosso coração. E, Pai, nós estamos aqui pedindo ao Senhor que nos ajude a mudar, que nos ajude a entender que o Senhor nos observa a todo momento, nos ajude a andar com o Senhor. Nós não queremos só te conhecer, Pai, mas nós queremos andar com o Senhor, como Noé andou, como Enoque andou, e nós queremos fazer a diferença nesse mundo. Nós queremos construir algo grande, Pai, para o Senhor. Nós queremos construir, Pai, a nossa arca da salvação para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. Nós sabemos que a salvação é pela graça, mas hoje nós já vivemos o momento da graça, onde o Teu Espírito já nos alcançou, onde Jesus já nos alcançou. Então nos faça, Pai, devolver essa graça para Ti em forma de ações, em forma de pensamentos, em forma de atitudes, em forma de comportamentos, Pai. Muda a nossa vida, Pai. Muda a nossa vida, Senhor. Nos ajuda a viver de forma que agrada o Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai. Por favor, em nome de Jesus, nos ajuda. Em nome de Jesus, nos abençoa. Nós entregamos a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Nós consagramos a nossa vida ao Senhor. Nós consagramos os nossos esposos ao Senhor. Nós consagramos os nossos filhos, os nossos netos, os nossos genros. Nós consagramos os nossos pais, mães, irmãos, irmãs, tios, tias. Tudo nas Tuas mãos, Senhor. E nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós e da nossa família. Que haja salvação, Pai, na nossa família, em nome de Jesus. E que nós possamos ser as construtoras dessas arcas, para que toda a nossa família entre conosco para a eternidade. Esse é nosso pedido, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar agora com você do YouTube, que chegou aqui e ouviu essa mensagem. Se você ouviu essa mensagem, hoje tem salvação para sua casa, hoje tem salvação para a sua família. Decida hoje viver de forma íntegra e honesta diante do Senhor. Ai, Angelita, mas eu tenho tanta coisa, tenho tanto erro, tenho tanto pecado. Venha como você está. O Senhor diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor diz: eis que estou à porta e bato, e se você abrir a porta, eu entrarei na sua casa e cearei contigo, e você ceará comigo. O Senhor está te chamando para uma nova vida. Então hoje, faça essa oração, entregue a sua vida para Jesus. Jesus, eu entrego a minha vida para o Senhor. Eu me arrependo de ter vivido até hoje longe do Senhor, mas eu entrego a minha vida para Ti, que o Seu Espírito venha reinar na minha vida, venha conduzir os meus passos, escreve o nome no livro da vida, perdoa os meus pecados e me salva, para que eu também possa construir a minha arca e através da minha vida eu seja um portal para que toda a minha família seja salva. Se você fez essa oração, escreva aqui no Clube da Bíblia, no Clube não, aqui nos comentários do YouTube, e eu vou deixar aqui abaixo no comentário o link, se você quiser estudar conosco a palavra de Deus todos os dias, de segunda a sábado, das
das 7h30 da manhã às 8h30 da manhã. Amém? Amém, minhas irmãs? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Pode abrir o seu microfone. Quem gostaria de participar? Falar alguma coisa do que esse estudo falou com você, o que esse estudo trouxe de entendimento ao seu coração. Quem gostaria de abrir o microfone e falar? Pode abrir. Irmã Lúcia escreveu amém, Lúcia amém. Ninguém quer falar? Ninguém quer abrir o microfone? Amém? Então, nós encerramos. Conte o seu testemunho aqui no clube. Deixe o seu testemunho aqui que a gente gostaria de ler. Amém? Que o Senhor abençoe a vida de vocês. Em nome de Jesus. A Larissa falou, vou deixar para amanhã. Orem, minhas irmãs. Orem pela vida da Larissa. Orem pela vida dela. Para que Deus use a vida dela aqui para testemunhar. O Senhor tá fazendo algo grande aqui no Clube da Bíblia. Esse testemunho vai ficar gravado e talvez nós vamos fazer pelo Zoom, tá? Ou pelo Google Meet. Vocês podem colocar aqui qual que é o melhor para vocês, pelo Zoom ou pelo Google Meet. A gente vai fazer de uma forma bem especial, porque esse vídeo vai ser para a glória de Deus, vai ser para o louvor do Senhor. É esse versículo que nós acabamos de ler. Nós vamos fazer conhecidas as obras que o Senhor tem feito na nossa vida. Amém? Louvado seja Deus. Até amanhã, minhas irmãs, se Deus assim nos permitir. Podem sair, orem também pela Dani, pela sua família. Amém? Que Deus abençoe. Até amanhã, se Deus nos permitir. Irmã Lúcia, o Google Meet, ele é muito fácil. É só você... Eu vou pôr o link aqui. É só você ter... Se você tem o e-mail do Google, você já consegue... Do Google não, do Gmail, você já consegue entrar. Tá bom? E se você não tiver, pode fazer rapidinho para fazer um Gmail, tá bom? E é muito fácil para entrar, não tem erro, tá bom? O Google Meet, minhas irmãs, ele é muito fácil de lidar com ele, tá bom? Depois eu vou ver com a Larissa aqui se ela consegue também abaixar o Zoom. E a gente pode... Eu tenho o Zoom, e o Zoom, se passar uns minutinhos, eu tenho o Zoom pago. Se passar uns minutinhos, dá pra gente ainda ficar. Porque eu não sei se o Google Meet ainda tem só 1 hora de duração. Tá bom? A gente vai acordando aqui. Você consegue, irmã Larissa, abaixar o Zoom? O Zoom. Tá bom, então. Deus abençoe, minhas irmãs. Podem sair até amanhã, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe.